Você já se sentiu cercado por problemas que parecem grandes demais para lidar? Talvez você esteja enfrentando desafios no trabalho, lidando com relacionamentos difíceis ou lutando com circunstâncias que parecem sem esperança. As profecias de Isaías e Miqueias falam diretamente a situações como essas, mostrando que Deus permanece fiel mesmo em nossos momentos mais sombrios. Essas palavras antigas, pronunciadas durante um dos períodos mais ameaçadores de Judá, revelam uma verdade surpreendente. Quando tudo parece perdido, as promessas de Deus de libertação, restauração e avivamento permanecem firmes. Isaías começa com uma mensagem poderosa de juízo e esperança. No capítulo 33, ele se dirige ao destruidor, provavelmente referindo-se à Assíria, alertando que aqueles que traem os outros também enfrentarão traição. Mas em meio a essa situação terrível, ouvimos a oração desesperada do povo. Senhor, sê gracioso para conosco. Ansiamos por ti. Sê a nossa força a cada manhã, nossa salvação em tempos de angústia. Essa oração nos lembra que nossa primeira resposta em tempos de dificuldade deve ser voltar para Deus. A profecia então pinta um retrato vívido do caráter e das promessas de Deus. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Exaltado, ele encherá Sião com sua justiça e retidão. Ainda mais encorajador, aprendemos que o próprio Deus será o alicerce seguro para os teus dias, uma fonte rica de salvação. Sabedoria e conhecimento. Que lembrança poderosa de que, quando tudo parece instável, Deus permanece inabalável, nosso alicerce. À medida que avançamos por esses capítulos, vemos um contraste marcante entre juízo e restauração. O capítulo 34 descreve o juízo de Deus contra as nações, especialmente Edom, em termos severos. Mas então, como o sol rompendo as nuvens de tempestade, o capítulo 35 irrompe com promessas de restauração e renovação. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo se alegrará e florescerá. Isso não se trata apenas de restauração física. É sobre uma transformação completa. Os cegos verão, os surdos ouvirão e os coxos saltarão como cervos. A mensagem se torna ainda mais pessoal em Miqueias 2, versículos 12 e 13, onde Deus promete reunir seu povo como ovelhas em um curral. A imagem do desbravador indo à frente deles fala de Deus abrindo um caminho onde parece não haver nenhum. Isso teria sido incrivelmente encorajador para o povo que enfrentava o poderoso exército assírio e continua sendo encorajador para nós hoje. Então, como podemos aplicar essas verdades às nossas vidas? Primeiro, devemos reconhecer que tempos de crise muitas vezes precedem tempos de bênção. Assim como Judá enfrentou a ameaça assíria antes de experimentar a dramática libertação de Deus, nossos desafios podem nos preparar para a intervenção divina. Em segundo lugar, as promessas de restauração de Deus não são apenas espirituais. Elas são abrangentes. Seja você alguém lidando com desafios físicos, emocionais ou espirituais, o poder restaurador de Deus se estende a todas as áreas da vida. E em terceiro lugar, precisamos lembrar que Deus frequentemente age por meio de estações. Assim como essas profecias falam de julgamento seguido de restauração, precisamos confiar no tempo de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. A aplicação prática continua à medida que percebemos que o caráter de Deus não mudou. O mesmo Deus que prometeu ser um alicerce seguro para o seu povo naquela época, continua sendo o nosso alicerce hoje. Quando enfrentamos circunstâncias avassaladoras,
podemos seguir o exemplo que vemos aqui. Clame a Deus, confie em suas promessas e espere sim, espere com expectativa pela sua libertação. Como na profecia do deserto florescendo, Deus pode trazer beleza e vida das nossas situações mais áridas. Essas profecias também nos ensinam sobre adoração autêntica. Perceba como o clamor do povo em Isaías 33 não é apenas por libertação, mas por um relacionamento íntimo. Ansiamos por ti. Precisamos entender que experimentamos o avivamento quando nossa maior necessidade não é apenas que Deus resolva nossos problemas, mas que possamos experimentar sua presença em meio às nossas dificuldades. Por fim, vemos a promessa suprema de restauração de Deus por meio da imagem da estrada da santidade em Isaías 35. Uma estrada indica que estamos em uma jornada. O caminho não é apenas para alguns escolhidos, é para todos que escolhem andar nos caminhos de Deus. E Deus quer que todos nós, você e eu, caminhemos por essa estrada. A promessa de que a tristeza e o suspiro fugirão nos aponta para nossa esperança eterna, ao mesmo tempo em que nos encoraja em nossos desafios presentes. Essas palavras antigas ainda falam poderosamente hoje, lembrando-nos de que nenhuma situação é desesperadora demais para a intervenção de Deus. Nenhum coração está quebrado demais para a sua cura e nenhuma circunstância é escura demais para que sua luz penetre. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos lembrar que o Deus que prometeu fazer brotar rios no deserto ainda traz vida a lugares mortos e esperança a situações desesperadoras. Você e eu só precisamos fazer uma curva e sair do caminho lamacento, chamado meu caminho, e pisar na estrada, chamada o caminho dele.